Alô, ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos notificar o pessoal que a gente está ao vivo. Muito boa noite. Hoje a gente tem convidada de novo. Convidada muito especial. Tô voltando, tô chamando o pessoal aqui, viu, gente? E volto. Vai me dando ok aí se o áudio tá bom, pessoal. Boa noite. A Ana entrou. Oi, Ana. Vou fazer isso. Já aceitei. Já aceitei. O pessoal tá chegando. Oi, Oi, Ana. Tudo bem? tudo e você? Tudo bem. Que bom te ter por aqui. Fiquei muito É feliz. legal, tô muito feliz. Muito, Também tô feliz. muito feliz de você ter aceitado. Eu chamei um pessoal, se você quiser, não sei se aparece para você do lado da, tem um aviãozinho assim do lado do comentar. Você pode Tem. chamar o pessoal também, que se você quiser, Ah, tá. Vou tá? chamar aqui, vamos ver. Encaminha aí pra gente não começar e precisar voltar. Apesar de Tá, que fica, acabou. nós vamos tentar deixar gravado. O Instagram tá meio Tá. instável esses dias, mas Aham. todas as que eu fiz semana passada eu consegui deixar salvo. Então, Ah, tá bom. acho que vai rolar. Tá? Entrou o Tá bom, Marcelo, entrou a legal. Renata. Aham. Conseguiu chamar? Consegui Tá, chamar aqui. beleza. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Rufino, sou mãe do Arthur. O Arthur tem 2 anos e pouquinho, 2 anos e 3 meses. E desde que ele nasceu, a minha vida virou do avesso. Eu sou formada em farmácia, mas me encantei com o mundo da maternidade e com tudo que isso envolve. E até a minha alimentação mudou, né? Eu era uma pessoa que amava carne e chorava se não tivesse carne no almoço. E Aham. hoje eu e ele somos veganos. Pra você ter É ideia. mesmo? É, Que pra você legal. ter ideia como é que a minha cabeça fez assim, 360. Porque Aham. eu resolvi estudar tudo que eu podia dar de melhor para ele, que eu tivesse de acesso, eu queria que ele tivesse. E aí eu Uhum. acho que foi nessa busca que eu te encontrei. Eu acho que foi nessa busca Aham. que eu te achei em algum perfil e comecei a gostar do que você postava. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer também. Ah, legal, Fernanda, legal te ouvir aí sobre você, porque a gente É, se via por aqui, né? Mas acho que não é sabia a história, muito, né? né? É, É, então assim, meu nome é Ana Paula. Eu primeiro me formei em nutrição e quando eu estava na faculdade de nutrição, uhum, eu já comecei a me interessar por questões psicológicas da alimentação. Então, eu fui fazer uma iniciação científica no Instituto de Psicologia da USP, legal. em transtornos alimentares. Então, eu já queria entender por que as pessoas não conseguem, né, mudar um comportamento, porque transtorno alimentar é um extremo do que de pessoas que não conseguem mudar nada na Sim. alimentação, né? Aham. É E tem aquelas que pessoas tem uma que questão mais fazem profunda. aquele efeito sanfona, né? Que vai e volta, né? Vai e volta. É, Repete o padrão de antes. Aham. e que daí tem coisa inconsciente, né? Uhum. Então, que nem os transtornos alimentares. E aí eu passei um tempo lá estudando, acabei a faculdade de nutrição, fiz mestrado na área de psicologia. Uhum. Então, eu estudei as mães das crianças obesas, o que elas viveram com as mães delas, Na e infância de que delas. forma isso veio, na infância delas, e de que forma isso veio a refletir na relação com os filhos, influenciar Uhum. na obesidade. E daí agora eu estou concluindo a minha formação como psicanalista. Então Legal.
ainda na minha segunda formação. Formação. E, Nossa, que legal. e aí eu estou trabalhando, né, aliando essas duas áreas. Então eu E trabalho com esse público, assim, né? muito bacana. É muito interessante essa busca que você fez, porque foi uma coisa que eu entendi só depois de eu virar mãe. A nossa criança interior, como ela reflete na gente adulto, né? As experiências Aham, e tudo que a gente viveu, tudo que a gente sentiu na nossa infância. Às vezes a gente pode não ter aham, memórias visuais, mas a gente tem aham. emotivas, né? Sensoriais, É, assim, de tudo, né? Que a gente viveu. E é uma coisa que é. reverberou muito para mim agora na maternidade, porque eu me questionava assim: a gente sabe que a única forma de um bebê se comunicar é o choro. Por que o choro incomoda Uhum. tanta gente? É, Né? Porque verdade, assim, né? e foi uma questão que eu fui É, atrás e que aí que eu consegui entender que realmente incomoda porque a gente não pode chorar. Porque muitas vezes na nossa educação a uhum, gente, né, engole o choro, menino. Você não tá sentindo uhum, nada, né? E todas essas questões uhum, que a nossa infância, né, que a educação tradicional trazia. Ô, Ana, aí então eu queria uhum, que você falasse um pouquinho pro pessoal entender, porque assim, eu te sigo e eu amo seus posts e eu comecei a me inteirar um pouco uhum, sobre isso. Eu queria que o pessoal uhum, entendesse a relação que você coloca entre comida, afeto, aconchego, prazer e memória nessa questão. aham. Então assim, né? A comida, ela está presente numa primeira fase da gente com o mundo, de todo mundo com o mundo, que é a fase pela psicanálise, que é a fase oral, Oral. né? Que Uhum. vai, Tudo a boca. vai até, até Uhum. aproximadamente 2 anos de idade. Uhum. E tem uma questão assim que é nessa oralidade que a criança vai descobrindo o mundo. Isso. E vai fazendo isso com o intermédio da mãe. Uhum. Então, um primeiro momento que a criança nasce, ela nem sabe que ela é separada da mãe. Ela se Isso. entende como uma pessoa única. Uhum. E lá pelos 4 meses, 6 meses, que ela vai começar a entender que ela é um outro ser, né? Foi outra E coisa que eu isso descobri, tudo. foi outra coisa que eu descobri com a maternidade, a esterogestação, que eu não sabia que, que depois que o neném nasce, ele ainda continua nessa ligação, nessa fusão emocional com a mãe. É, até que os principais traumas são traumas que acontecem aí, né? Antes dos Uhum, 6 meses de idade, uhum, né? Que até se você for pegar pessoas que são muito regredidas, são traumas importantes assim nesses primeiros meses, né? entendi. E que ganha importância essa figura materna, que é a pessoa que não necessariamente é a mãe, mas é alguém que está fazendo esse papel de Esse papel. continente para a Uhum, criança. E que assim, quando o bebê chora, ele está entregando esse choro para alguém, que esse alguém é a uhum, mãe, né? Então é a sim, mãe que faz o papel de decifrar, de entender o que aquela criança precisa e devolver, isso. né? Então, nesse momento que a criança ela está tendo contato com a mãe, o alimento é um dos primeiros objetos que a criança é apresentada e que está Uhum, conectando ela e a mãe. uhum, E nesse momento que a criança está mamando, ela não está recebendo só nutrientes, ela tem uhum, muito prazer. Então, toda a isso. libido, a energia sexual está localizada na boca. Sim. Então, está se formando o vínculo e ela está percebendo essa mãe, ela está sentindo essa mãe. Então, Uhum. o que a mãe sente por ela, a forma, né, Como que a mãe é dado olha. ali, Uhum, como a mãe olha ou como a mãe não olha, né? O que a mãe corresponde ou não. E isso a criança ela pode até mesmo é, atacar a mãe, né? Então ela pode uhum, morder, né? Ela já tem sim. uma pulsão de morte também já nesse momento. Uhum, Então, todo esse contato com a nossa realidade, o primeiro contato com a realidade está sendo feito pela pela boca, boca. Uhum. em que está sendo envolvido o alimento. Muito interessante. Então, por isso que o alimento ele vai estar ali para todos nós, ele envolve prazer, né? Sim. Desde sempre. E É, as nossas e memórias. está associado. Oi? As nossas Você memórias. falou?
as nossas memórias também, né? Uhum. Então, que pode ter memórias ali de bem-estar, de aconchego, ou também outros tipos de imagens que ficaram gravadas, né? Uhum. Sobre essa relação que você tem, ou até sobre o tipo de ambiente que você estava inserido, que muito pode ir para o alimento. Entendi. Tá. E você acha que isso está ligado realmente só até assim, igual você falou, né? A fase oral até os 2 anos. Então você acha que até os 2 anos seria o primordial para isso? Ou deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. Ou após esses 2 anos ainda continua essa relação sendo importante para o peso futuro da criança? Olha, você pode voltar para essa fase, né? Isso sempre vai ser importante, a relação, a oralidade, mas é Entendi. principalmente nesses primeiros 2 anos. Tá. A Ana perguntou Se aí se foi, a mãe nunca amamentou. Ah, desculpa, te Uhum. cortei. Mas mesmo assim você está tendo uma ligação ali com o bebê, mesmo se você está Não amamentando deu através de uma peito, você mamadeira. dá a mamadeira. Aham. E também assim, entender que essa figura materna não necessariamente é a mãe. Uhum. Pode ser uma outra pessoa que está Sim. fazendo essa função de decodificar, de receber a criança. Tem até uma fala que eu acho muito interessante, que a mãe, ela é como se você estivesse fazendo um bolo. Então, a criança, ela entrega para a mãe o que é cru, né? Ela entrega algo ali através do choro, que é cru. A mãe Uhum. recebe, elabora e devolve com significado. Então, Entendi. assim, eu gosto bastante dessa analogia, né? Muito. E Aham. essa que é uma das funções aí da maternagem, e que vai estar envolvendo o alimento, né? Entendi. Certo. Aí quando você. Aí, então você chega nessa relação entre as vivências da mãe. Então, agora vamos para a parte da mãe. O que você concluiu nessa sua pesquisa, né? A relação das vivências que a mãe teve na sua infância e o excesso de peso que você viu nessas crianças que você investigou. Então, o primeiro ponto, assim, que é importante a gente entender é que geralmente a compulsão alimentar, né, que muitas vezes esses casos têm compulsão alimentar, não são Uhum. todos, mas e tem obesidade, mas muitos têm, né? A pessoa que vem apresentar, o principal fator que abre uma compulsão alimentar é uma perda e separação, algum tipo de ruptura. Hum. Então, primeiro ponto, assim, é que isso é muito interessante de se observar, que Hum. até todas as crianças que eu pesquisei ali no meu mestrado, todas tiveram esse fator marcante. Então, que a mãe precisou se ausentar de alguma maneira, não necessariamente sendo nos 2 primeiros anos de idade, foi depois, mas que recorre aí a uma perda, uma separação muito importante que não soube assimilar. É o principal fator que abre uma compulsão alimentar. Entendi. E Mas assim, da mãe com a criança, não a mãe dessa criança, não a vivência dessa mãe na infância dela. essa, então, isso aí é da criança, né? Da Uhum. criança que vem apresentar compulsão. E assim, das mães, o que deu para observar, assim, né? Deixa eu só voltar nessa Então, questão. Quando você me diz a ruptura, e você sugere, porque assim, é muito difícil da gente saber se a gente vai causar trauma, né? Como que a gente. Porque assim, a percepção de cada um é única, né? E às vezes para um filho pode causar e para o outro não, né? Vamos colocar assim, é, essa questão. mas É, também tem um perfil de cada filho também, né? Não é só uhum, a mãe, né? Tem a sim, personalidade de cada um também, né? E aham, tem um tipo de vínculo que a mãe forma com cada um também, entendi. Uhum. né? Porque cada um é único, realmente, né? E É, chega numa e, fase diferente da mãe, né? e também, assim, é, nesse ponto que você está falando, eu vejo que é muito importante que as mães, as mulheres que são mães, que se auto-investiguem,
Porque o Como que é assim? mais comum, assim, de receber em consultório são mães que têm alguma questão em aberto, assim, nunca quiseram olhar ali, Para seja si uma questão mesmo. alimentar ou questão, e que isso vai de alguma forma repetir ou aparecer na relação com o filho. De alguma Entendi. forma foi isso que eu observei ali naquela pesquisa que eu realizei no mestrado. Uhum. Então, assim, em outras palavras, o que eu às vezes eu cuido muito na minha página, eu prezo muito, eu converso muito com as mães. Desenvolva o seu autoconhecimento, busque, né, momentos de lazer para você, busque o que te faz bem, trata de você primeiro, porque se você estiver bem, você consegue tratar bem o filho. E é isso, Aham, né? aham. É isso que você conseguiu ter certeza aí, né? E também, assim, tem um ponto muito importante quando a gente fala de obesidade, que é a questão da falta, obesidade e compulsão alimentar. É Tem um para buraco que não compensar. foi e tem um buraco que não foi preenchido, uma Uhum, sensação, uma carência muito importante. uhum. Um dos pontos assim que eu pude observar na minha pesquisa e também em outros estudos científicos é o seguinte: as próprias mães tinham vivido situações de falta importantes na Uhum, infância delas. uhum. Elas não queriam gerar nenhum tipo de falta na Para os vida dos filhos. filhos. Uhum. É, Eu li só alguma que coisa isso que você pode colocou. A mãe não acaba, só às vezes, nem negando comida, né? Às vezes já viu que a criança então comeu tanto, mas mesmo assim não retira a comida, né? e não é nem às vezes nem relacionada à comida, às vezes é relacionada a ela mesma, Uhum. né? Lidar com falta em outros níveis, não é só com comida, porque a comida às vezes não é, a comida às vezes é só a ponta do iceberg mesmo. Entendi. Tá? Mas Uhum. então, mães que não permitem o contato da criança com a falta e a elaboração da falta, o ir e Entendi. vir mesmo dela, Aham. que isso é fundamental. Uma Sim. mãe que apresenta também o mundo, que permite uma separação dela. Então, assim, essas crianças com obesidade, geralmente elas são muito vinculadas à mãe e o Entendi. pai fica de escanteio. A Ah, mãe tá. não. Tá? Tanto por uma Uhum. questão da mãe e muitas vezes também da criança, a mãe não consegue largar. A mãe usa Já. esse filho até como um Uhum. preenchimento para ela, né? Uhum. E Sim. por ela mesma ter uma questão com a falta, ela também não consegue largar. Esse é um dos pontos. Não quer dizer que todas são assim, né, Lu? Entendi. Que Uhum. isso vai acontecer com todas. Isso eu pude observar na pesquisa que eu realizei e também, Em outros assim, estudos. casos Uhum. em outros estudos e também casos de consultório também. Entendi. A Ana falou aí que o Nicolas, o filho dela, sempre foi muito ligado à bisa materna. E desde então, eu acho que ela morreu. Ele vem desenvolvendo uma compulsão alimentar e tem dias que ele come descontroladamente. Você tem alguma sugestão? Porque realmente ele sofreu essa ruptura. Teria que ver essa criança, porque a Ele tem criança, quando sete ela é muito anos. Ele já tem 7 anos, seu e Nicolas. a criança, quando ela é muito pequena, tem que ver se tem uma relação estreita com esse fato, né? Ou se alguma outra Uhum. coisa está acontecendo. Porque a criança, ela pode ser, e muitas vezes uma expressão do que está acontecendo a nível emocional na família, Sim. Eu falei isso né? essa semana ainda, nos meus posts e nos melhores amigos. Às vezes a gente acha que uma doença, por exemplo, asma, alergia, doenças respiratórias, doença de pele, Uhum, é da criança e não, essa é uma doença da mãe. Muitas vezes a criança uhum, está com tosse e a mãe que está uhum, querendo falar alguma coisa, né? Ou a aham. criança está com febre e é a mãe que está irritada. Então, assim, É, essa relação, né, é muito intensa, essa fusão, tanto emocional como essa carga toda energética, passa realmente de mãe para filho.
É uma coisa. A criança expressa como um sintoma do ambiente que ela tá, Uhum, das relações. Então, sempre quando a gente estuda compulsão, a gente tem que ver como é que estão as relações, porque não dá para falar exatamente que a questão assim é com a bisavó, né? Teria entendi. que pode ser vários fatores, né? Pode ser a relação com a mãe, pode ser a relação com os familiares, alguma questão de vínculo. Ela já é uma seguidora amiga minha e acho que eu posso falar que ele sofre bullying também na escola. Uhum. Esse menino de 7 anos. Então, assim, tem realmente outros fatores que podem estar desencadeando tudo isso, né? Então, teria que ver como é que está o emocional dessa criança, por que tão cedo ela está expressando a compulsão. A compulsão, ela é um movimento do emocional, ela vem do emocional. Uhum. E teve alguma Então, assim, idade? Hum. até o bullying é uma coisa que é muito comum, quem tem isso da compulsão, é muito comum a pessoa ter vivido bullying na infância. Ah, sim. E porque tem alguma idade que você detectou que aparece mais frequentemente a compulsão? Não, isso varia de pessoa para pessoa. Aham, Maria. certo. Mas o Tá. que é um fato assim que é marcante é que é geralmente envolvendo situações de perdas, situações que a criança não está dando conta ali, ou que está acontecendo alguma coisa no ambiente que ela não está dando conta do emocional, ou que a figura materna não está ali com ela e dando conta também de ajudar a elaborar o que está acontecendo. Uhum, sim. Aí a outra questão que eu tinha notado para não esquecer é de quando tem mais de um filho e eles apresentam padrões diferentes. Foi aquela questão que a gente falou anteriormente, né? De que cada um tem uma percepção de mundo, tem um temperamento, tem uma personalidade e recebe aquilo que a gente está passando de uma forma, né? Às vezes a gente, até com adulto, né? Às vezes a gente fala de uma forma e um adulto interpreta de um jeito e o outro interpreta como agressão, né? E o outro não. E também, assim, tem uma coisa que cada familiar tem um papel na família, Hum, não é? é, Então, assim, tem o filho que é mais grudado à mãe, o filho que é mais grudado ao pai, e a gente vai desenvolvendo um papel, tem uma questão sistêmica aí dessa família Isso, era isso também. que eu ia falar. Era muito de constelação mesmo, né? É, É, então, assim, por exemplo, na obesidade, que pode ser desencadeada pela compulsão, né? Geralmente essas mães elas têm um processo identitário ali com o filho. Tem entendi. questões mal resolvidas dela que são projetadas ali na relação com o filho. E ela não assume o Muitas vezes vindas papel de que outras realmente. relações É, passadas dela, né? Que ela coloca esse filho num lugar ali perante a ela. E que é um lugar que é muito atrelado. Isso é um padrão, né? Que é uhum, visto, né? Mãe e filho muito grudados. Não conseguiu se separar dessa mãe. entendi. A separação ainda não ocorreu, até que a comida, quando ela é buscada dessa forma, ela é buscada como uma forma de conforto, de preenchimento. E muitas vezes Uhum, um preenchimento de amor, né? Um entendi. acalento. Tá? Uhum, E tá estritamente relacionado com essa relação com a mãe. uhum, tá. Aí quando você me fala de preenchimento, aí me vem uma questão. E essa mãe também é obesa? Não necessariamente. Tá. Porque às vezes também ela Não, poderia estar suprindo a falta do filho ou alguma outra carência também em cima dessa comida. não, não necessariamente. Até tem casos assim que mãe é extremamente controlada, sempre se privou muito. Na infância foi gordinha, né? Já teve uma questão com peso, e aí começa a querer privar o filho, então começa a se identificar com a criança do filho, e começa a Entendi, querer privar a criança também, entendi. né? E isso de querer ficar privando muito uma criança, isso pode aumentar a vontade dela de comer. Sim, aham, entendi. Quando Então você tem me. muita coisa, né? Dá para ser muita coisa, mas que tem questões mal resolvidas e que são projetadas na relação com o filho, isso tem. Por isso que quando você me perguntou o que fazer, né? Então tem que fazer uma autoinvestigação, né? Aham, Muitas vezes uma terapia, alguma coisa que envolva um autoconhecimento para olhar para si mesmo. uhum, sim. Quando você me falou da questão sistêmica, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti sobre constelação e ele falava realmente isso.
ele ligava a família aos clãs, né? Que como antigamente cada um realmente tinha um papel muito bem definido. E quando uma pessoa dessa família não assume esse papel bem definido, como por exemplo de mãe, que é matriarca, que é responsável, né, por gerar algumas questões dentro da casa, e aí teve dúvidas também com relação a famílias homoafetivas também, mas que mesmo as relações, famílias homoafetivas, como é importante cada um assumir esse seu papel, né? Quem que será o responsável por cada emoção dentro da casa e atitudes, né? Que são cobradas, né? Dentro de um sistema familiar, né? O pai, o responsável, né? Por aquela segurança toda do lar e essas questões. E é isso que eu queria trazer, pessoal, para refletir também, né? Porque a Ana ela comentou isso, que é o caso da casa dela, na verdade, ela comentou o que você falou, com relação, o Nicolas é muito colado a ela e o Ryan é mais ligado ao pai. Então, realmente, o Nicolas é o que tem a compulsão. Mas com relação a essas relações sistêmicas, essa relação bem determinada dentro de casa, isso é importante a gente repensar, né? Porque às vezes a gente assume um papel a gente é mãe e assume um papel como irmã, né? Assume um papel, igual você falou, né? Se projeta naquele filho e não assume realmente o papel que deveria ser dessa mãe, né? Você quer falar alguma coisa mais a respeito disso? Que eu vou para outra questão. Eu acho que não. Eu acho que não. Então, acho que um ponto aí que precisa ser visto é esse, né? Que tem questões ainda mal resolvidas que vão aparecer na relação ali com o filho, né? Então, muitas vezes envolvendo a falta, né? E uma falta que não conseguiu ser bem elaborada. Então, eu tive, por exemplo, uma paciente que tinha compulsão alimentar e toda noite a filha dela chorava e ela tinha que ir lá dar a mão para a criança. Ela não conseguia deixar de fazer isso. E a criança passou a não aceitar o pai, ela só queria a mãe nessa hora dando a mão. Ela acordava toda madrugada, ela trabalhava, né, de manhã, mas tinha que ser ela. Mas E a essa criança já paciente, ela tinha quantos tinha, anos? não, ela era um bebê ainda, tinha 1 ano mais ou menos, né? Mas o que eu tô dizendo, assim, pela questão dessa minha própria paciente com a compulsão alimentar e com a falta que ela tinha ali, ela não conseguia deixar de satisfazer a criança. Ela não conseguiu deixar que essa criança também elaborasse uma falta ali, né? O que aceitasse Entendi. outras pessoas, né? E que é importante esse movimento, né? Então, da criança entender, olha, tem momentos que eu estou, tem momentos que eu não estou. Aprender que não é através de bens materiais que a criança vai Suprir as receber a necessidades mãe também, emocionais. né? Suprir a necessidade da mãe. Então, que é muito comum, assim, mães que também falam, eu vou viajar, a criança fica muito triste, e daí fala, eu vou te trazer um Tem que brinquedo. chegar Então, com presente. começa a querer colocar, ao invés de lidar com o emocional da criança, esse que é o ponto, dar alguma coisa material, Entendi. sabe? E até através da comida. Sim. Então é importante esse contato com o emocional. E às vezes são mulheres que já têm uma dificuldade aí com o próprio emocional, né? Então tem uma dificuldade com a criança também. Né? Você me falou dessa criança que tem 1 ano. Você acha que tem uma idade certa para começar essa separação? Porque, por exemplo, o meu Arthur mama até hoje. E realmente quem atende de madrugada sou eu. Ele tem 2 anos. É Então, importante. assim, já Pode aconteceu de falar. eu precisar sair à noite e ele dormir sozinho com o pai e foi tranquilo. Só que, por exemplo, se ele mama, se ele dorme e mama, no momento em que ele chora, o pai entra e realmente ele se rebela. Ele fala, não quer o pai. É que eu citei esse exemplo da minha paciente
Só para a gente ter uma ideia, assim, como é uma questão da falta e do preenchimento. É, porque Era uma era uma moça que questão estava dela que ela não conseguia, né, realmente se afastar. então, assim, eu vou explicar um pouco melhor. Que Aham. ela, falar por cima, assim, né, para não expor. Então, que ela tinha compulsão desde muitos anos. E Hum, era difícil, assim, né, de tratar a compulsão por doce, né? A gente uhum. estava olhando, tratando isso aí, né? E quando ela engravidou, a compulsão cessou, Tá. porque Ela, interpretando aí ela que passou possivelmente a aquela falta criança dela. passou a ser, a criança passou a ser o preenchimento para ela, Entendi. tá? Uhum. Daquilo que estava faltando nela. Sim, Então, se você não tem isso bem elaborado com você, então depois que a filha nasceu, ela voltou a ter compulsão, né? entendi. Mas se isso não está bem elaborado em você, isso vai ser projetado na relação com a criança. Vai ser Uhum. muito difícil para uma mãe ajudar uma criança a lidar com a falta dela, né, e elaborar isso, se ela mesma não tem bem resolvido isso com ela, Entendi. Uhum. Tá, né? tá. Essa questão foi bem entendida. Então, essa questão alimentar como reflexo do interior. É isso que a gente está falando, né? É esse vazio que essa mãe sentia, ela acabou sendo preenchido pela criança que estava ali, né? Durante a gravidez, e quando a criança nasceu, ela voltou a ter essa carência, Esse é um essa dos falta. exemplos. Uhum, uhum, Esse é um dos exemplos que é muito importante assim de se entender é que a compulsão alimentar ela entra, né? Para que serve uma compulsão alimentar? Para manter trancado um baú de sentimentos inconscientes, uhum, coisas difíceis que você não está conseguindo lidar a nível emocional, que você usa uma compulsão para manter isso aterrado. uhum. Tá? Por isso que o comportamento se repete. Quanto mais o comportamento se repete, independentemente da sua vontade consciente, então você até tem vontade de mudar, mas você não consegue, é porque tem questões, sentimentos guardados, de histórias que ainda Uhum. estão muito guardadas, Me veio uma muito questão, abafadas. me veio uma questão aqui agora que é muito importante. Por isso que muita gente que faz redução, né, que faz cirurgia bariátrica, precisa de um tratamento psicológico, né? Porque vai É, além do físico, né? Não é só cortar ali, tirar uma parte do estômago e tá resolvido a vontade de comer, né? certeza. É Não, muito e também mais porque que muitos desses pacientes deslocam a questão que estava na alimentação para uma outra questão. Então, eu já recebi alguns pacientes após a bariátrica começando a usar droga, né? Tá. Então, você sai da comida, mas você vai para outro lugar. Ou até volta para a comida de uma outra forma. Então, começa a consumir muito doce, Uhum. né? Ou come e vomita, E aí é, né? o que eu Porque. mais vejo, assim, né, na prática de consultórios, nesses casos, assim, já peguei alguns que realmente transitou para utilizar droga, né? Então Uhum. começou a beber, começou a fumar maconha, porque você não tá lidando, né? A compulsão ainda continua ali, você tá querendo ainda manter alguma coisa abafada dentro de você. Você. Que para Uhum. isso que a compulsão chega, né? Uhum. E por isso tão Só que importante a mais grave ainda terapia. Uhum. é. E porque você não tá tratando o que tá embaixo dela, você não tá tratando a raiz. Sim. Muitos dos meus pacientes adultos já foram crianças que tinham compulsão. Quanto antes isso é tratado na criança, no adolescente, mais fácil é. Ah, sim. Você acha que é igual câncer, né? Se chegar mais no início, é mais fácil da gente. Nossa, mais fácil é mesmo, assim, porque a criança está ali no momento, ela está expressando, ela vai tentar comunicar. E Então, quando é assim, uma terapia com criança, ela expressa o que ela está vivendo no momento, é mais fácil do que com adulto que vai ter que ficar recorrendo ali ao passado, pois entendendo toda a é. história, todas as relações. Ô, Ana, mas assim, a gente tem dias que realmente a gente come mais, tem dias que a gente come menos. Como que você Uhum. acha que uma mãe identifica essa compulsão na criança? É o comer mais descontrolado, né? Tipo assim, acabou de almoçar, ainda quer.
quer comer mais coisa. Então, assim, tem uma coisa que eu vou explicar assim teoricamente, né? A Uhum, compulsão alimentar, por definição, é você comer, acontece em episódios, você come uma quantidade de alimentos que definitivamente uma outra pessoa não iria comer numa mesma situação. uhum, Então, para um adulto, seria você sentar e tomar um pote de sorvete, né? Então, isso é uma compulsão alimentar. Mas também existe a alimentação emocional e descontrole alimentar, que são coisas diferentes. É só por definição, por isso que às vezes a gente acaba chamando tudo de compulsão alimentar. Então, assim, uma alimentação emocional e um descontrole alimentar, ele também podem levar ao aumento de peso, que é a expressão mais clara aí uhum. Visível. disso, né? Uhum, Mais visível. Então, assim, são crianças que vão ter uma urgência e um descontrole em comer. Então, por exemplo, que chegam na. Você está falando de criança, né? Eu não isso, estou falando de adulto, mas é. vai chegar numa festa e vai querer pegar vários dos doces, não vai aguentar pegar um, Uhum. né? Ele É um pode pouquinho deixar mais de velho. brincar para comer? Na verdade, muitas vezes acaba fazendo as duas coisas, né? Ah, sim. Mas é importante assim você estar notando um comportamento diferente, porque primeiro ponto, a criança ela tem vontades. Então, só dela querer comer chocolate ou alguma coisa assim, isso aí é da criança, comer o macarrão e tal, né? Uhum, A questão é quando você percebe que está indo além da fome, além de algo que é físico. Você percebe uma ânsia ali por comer, uhum, por devorar ali a comida, um descontrole no momento que a uhum. criança está comendo. E a expressão mais clara vai ser ali no aumento do peso. Então, por exemplo, uma criança ali que eu vi, né, que eu recebi ali no mestrado, na pesquisa, todo dia à noite ela pegava um pacote de bolacha e ia pro quarto dela comer o pacote inteiro, Não. né? E esse comportamento, ele foi desenvolvido depois que a mãe se afastou pela morte da avó, né? A Tá. criança passou a ter esse comportamento e ela começou a engordar. Não foi nenhum afastamento, tipo assim, ela começou a trabalhar ou alguma outra coisa nesse sentido, não. Foi um afastamento Não, natural dentro de casa. é, Entendi. Tá. E se chegou a tá. ver se tem alguma relação com a forma da introdução alimentar? Teve alguma questão sobre isso? Isso, Tipo assim, o BLW ou a outra que isso eu nunca, foi, peguei a chegou a fundo ler a para estudar respeito? Uhum, sobre a uhum. forma de introdução. Então, só para a gente concluir mesmo, a sua conclusão em relação a essas suas pesquisas todas e o que você indica para as mães em si, que eu acho que é o tratamento, é a terapia. A gente- Então, assim, a minha conclusão é que tanto para a criança quanto para o adulto, se o comportamento ele vai apresentando, o comportamento alimentar, ele vai ficando alterado, né? Então, se você começa como adulto, né? Pegando agora adulto, que a gente está falando só como adulto, né? Então, se você Uhum. percebe que você está usando alimentos para você se amortecer, você começa a comer descontroladamente, você quer mudar a alimentação, mas você não consegue. Então, a gente vai vendo que tem uma questão emocional ali envolvida, Passou por uma né? Tem frustração uma durante questão o mais dia e chega em profunda. casa precisa comer mais. Ou até alguma coisa que você não consegue nomear, porque isso é muito comum. Às vezes você nem sabe o que está acontecendo com você. E só vai Uhum. para a comida é só a ponta do iceberg, né? É, Da história toda. é. Porque a gente não foi educado Então, emocionalmente, né? é, então assim, tratamento para isso não é dieta, né? Uhum. Então é diferente, porque é uma coisa que vem do emocional. E a dieta, muitas vezes, ela pode até atrapalhar, porque a dieta, Ela dependendo restringe, se ela restritivo. é muito restritiva, ela pode remeter justamente ao lugar da falta. Uhum. Então, ela pode aumentar a compulsão. Então, se você está restringindo muito, isso pode aumentar uma compulsão. Entendi. Então, eu vejo casos assim, de mães que começam a restringir muitos filhos, E e aumenta. os filhos tendo ali a compulsão, né? Então é difícil, porque a mãe pensa, ele precisa emagrecer, eu vou começar a restringir tudo que ele come.
Mas isso Uhum. pode até mesmo aumentar a compulsão alimentar. Então, é um tratamento um pouco diferente aí, né? Então, Entendi. primeiro ponto, tanto para um adulto que apresenta, é importante buscar um tratamento terapêutico, né? Com profissionais que sejam principalmente especializados aí nesse assunto, que é um Nessa assunto questão. que é específico, né? Então, se Uhum. você vai trabalhar em terapia, é importante você buscar alguém que seja especializado nisso. E para as mães, eu vejo que se você observa que seu filho está com um comportamento alterado com a comida, você buscar auxílio profissional, né? Uhum. Para entender ali, né? Ter um olhar, porque só você vendo, tem um comportamento alterado, pode ter muita coisa envolvida, muita coisa por trás. Até mesmo assim, até mesmo uma nutrição desbalanceada pode gerar uma alteração de comportamento. Então, assim, tem que ter um olhar de um profissional para estar vendo aí o que pode ser, né? Que uma criança está com um comportamento alterado. Sim. E muitas vezes, se tem uma questão emocional envolvida na criança, como a criança ela é uma expressão do ambiente que ela está inserida, do emocional do ambiente, Ambiente. é importante, principalmente aí que essa mãe, que a mãe que faz o vínculo na questão da oralidade, que a mãe passe por um processo de autoinvestigação, Uhum. que olhe para suas próprias questões, que olhe para suas As próprias suas, questões com a sua suas própria dores, mãe, seus sentimentos, suas feridas, com né? as suas dores, e que podem estar sendo projetadas e levadas para a relação com o filho. Uhum. É. Então é isso que eu vejo. Ah, muito bom, Ana. Adorei. Muito obrigada. Também gostei. Obrigada. Gostei. Acho que foi muita informação pro pessoal. Gostei muito. Quem tiver alguma dúvida pode me chamar no direct. Acho que pode chamar a Ana também, né, Ana? A gente Pode está chamar sim. à disposição. Seguem ela lá, pessoal. E a live vai ficar disponível aqui por 24 horas. Quem não conseguiu assistir tudo. E é isso. Toda Tá segunda-feira eu tô bom, aqui, Fernanda. tá? Obrigada. Obrigada a você, viu, Obrigada pelo Ana? convite. Um beijo, beijo grande. Muito obrigada. Um beijo. Com Deus. Tchau, Tchau. 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 Então é isso. Toda segunda, 9h30, eu tô aqui, tá? Um beijo e até mais. Tchau.